Bom dia, bem-vinda, bem-vindo. Essa é a nossa live de número 44. Então já foram 43 momentos maravilhosos e hoje eu te convido para mais um, mas especial, porque hoje é um dia único, um dia que nunca existiu e um momento talvez que, com certeza, na verdade, nunca irá se repetir, né? Então vamos chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Nossa convidada de hoje já chegou, foi a nossa primeira pessoa aqui a chegar. Deixa eu já, inclusive, colocar você aqui. Espera um pouquinho, fui apertar aviãozinho e... Carol, deixa eu já trazer a Carol aqui, a Márcia, o Fabrício. Bom Bom dia! dia! Bom dia, querida! Tudo bem com Tudo, vocês? tudo bem contigo? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, Minha então luz tá tá um bom. pouquinho estranha aqui, mas estão me Bem-vinda. vendo, né? Tá ótima mesmo. Tá iluminada, na Tô verdade. iluminada. Muito Estamos, bom. É, eu somos. fico, eu fico, de certa forma, todos somos, é isso mesmo. E eu Você tá fico bem bem aqui numa na janela, frente né? também. Isso. Hoje eu não consegui ficar na frente da janela, mas vai dar certo. Mas sim, já deu. Bem-vinda, querida. Obrigada, Fabrícia. Gente, eu E assisti a live de que vocês ontem, falei, delícia. meu Deus, até eu sentei lá pra fazer os É, exercícios. Nossa, mexe, né? Sempre mexe. que bom, né? Acho que quando mexe é que a gente tá em constante reconstrução, né? E Sim, aí a gente e também estamos se abertos, trabalha, né? que A é o ter essa principal. mudança interna, Que é o principal, exatamente. Eu já com vou te certeza. apresentar, já Tá bom. já. Obrigado por estar aqui de novo. E aí a Eu que gente tem um agradeço. pessoal que você acompanha a gente também, a Aninha, João Felipe, Maria Helena, olha só, Grace. Bastante Bom gente. dia, bastante gente. Já quero lhes convidar a começar aí a curtir, para colocar o coraçãozinho realmente aí, quando vocês Sim. sentirem bater o coração, porque isso ajuda, inclusive. E compartilhar também. Tem um aviãozinho bem aqui embaixo, né, lá embaixo da Carol, tem um aviãozinho ali do lado dos comentários e vocês podem convidar as pessoas queridas, porque com certeza esse é um tema que remete a todos nós. Sim. E Polêmico. polêmico, né? Mas gostoso, profundo, que algumas vezes a Profundo. gente quer fugir. Eu vou falar por É. mim, né? E por mim também. Quem não, né? A gente foge da dor, né? A gente não quer sentir a dor. Desconforto em A alguns dor, a dor momentos, faz parte a do dor faz processo. parte. A Elaine, que é a terapeuta do Pathwork, ela passou por aqui também no Reprogramando, e ela até falou um pouco disso, né? De quando a gente tem essa até preguiça, às vezes, né? De falar sobre um tema, de entrar em um assunto, né? Do autoconhecimento. Ela fala, então o que é que, de repente, perguntar o contrário, em vez de ficar se criticando, inclusive, putz, eu Uhum. não quero e tal, fica nessa briga interna, ela dita isso, né? Assim como a procrastinação, um dos passos aí, no caso, para a gente transcender isso como um hábito, seria perguntar, né? Do que eu tô querendo fugir? Do que eu tô querendo, né? Do que eu não quero me desconfortar? Do que eu tô querendo me proteger? Faz sentido? Exatamente, com certeza, absoluta. Eu acredito muito também, né, nessa parte da linguagem do corpo, né? Então eu sempre bato de que ele tá se comunicando com a gente, né? De alguma forma. E ele começa com sussurros, e aí a gente não vai ouvindo até a hora que ele precisa gritar, porque é o único jeito de se fazer ser escutado, ser ouvido, ser visto. Então, todo esse desconforto realmente sempre tem uma mensagem por trás. E a gente aprender a se silenciar e a ouvir. Para mim foi o maior desafio, porque eu sou uma pessoa que eu realmente sempre fugi da dor, nunca queria sentir a dor de jeito nenhum. Então, eu
tô com uma dor aqui, já levantava, fazia outra coisa. Tipo, nem vi, chegando no final do dia, né? Você fala, né? Nossa, nem lembro. E só vai aumentando. Muito bom, então. A gente já começou aqui, já de certa forma, mas queria dar boas-vindas mesmo. A gente já deu um tempinho aqui para as pessoas chegarem, outras vão acolhendo também. Sejam bem-vindos. E seja muito bem-vinda também nesse canal, que a Carol foi Obrigada. uma das conexões aí nesses últimos meses, né? E ela tem a página Curando a Alma, Uhum. né? E eu comentei com ela, né, recentemente, quando eu fiz esse convite de vir para o Reprogramando Hábitos, eu falei, meu, é impressionante, porque eu vou pensar em alguma coisa, você acabou de postar algo, e aí eu, né, postei algo, você vai lá e fala, e eu falo, gente, que sinergia, que interessante, né? E é uma querida também, Muito que obrigada. também tem uma veia transpessoal na família, né? Tenho. Tenho. Fala um pouquinho de você. E futuramente será minha veia. É, isso aí. Nossa, muito bom. Sim. Então, eu sou a Carol, né? Criadora da página do Curando a Alma. Eu sou terapeuta sistêmica. E como eu fui falando, né? Eu sempre fugi muito da dor, não queria. Não queria, não, eu não entendia, eu sempre sentia muito incômodo, muitas coisas que eu não sabia lidar. Então eu fui fugindo, né, dessas dores até que se virou uma síndrome do pânico. E aí, o que me fez realmente parar, né? Parar pra gente entender o que tá acontecendo. Porque literalmente me parou. Eu não conseguia andar, porque travava minhas pernas, enfim. Foi fazendo um monte de coisa para que eu aprendesse a olhar pra dentro e entender, né, que essas dores não eram os monstros que eu achava que eram. E que cada vez que eu aceitasse, né, deixasse vir, ou eu simplesmente parasse para sentir, eu entendia cada tipo de mensagem. E aí eu fui vendo que essas dores, né, elas começam, elas não são de fora para dentro, né? Muito pelo contrário, a gente vai guardando, vai deixando de fazer alguma coisa, enfim, vai acumulando no corpo até que uma hora eu falo que é uma ferida assim tão profunda que chega na alma. E quando chega na alma, o estrago é muito grande. Uhum. Então, por isso o curando a alma, eu acho que a gente precisa curar internamente para que o externo seja cicatrizado, né, seja curado. Então, por isso o nome do Curando a Alma, por isso a página veio para me ajudar também, né, porque muitas coisas eu não sabia lidar na minha cabeça. E eu tenho muito essa coisa de informação, vem muito de escrever para mim, eu tenho a facilidade de escrever e não de falar. E não tinha, né, de falar, então eu fui fazendo a página e os textos eram para mim mesma. Cada dia que era um desafio, eu ia lá e postava para mim mesma, né? Sempre foi para mim. Ainda é para mim Que muitas lindo. vezes, né? E Uhum. é isso, a página foi isso. Estudei, nossa, eu estudo muito, faço psicologia organizacional, estudo, gosto de transpessoal, estudo, não faço curso ainda, mas eu estudo bastante. Sou estudante de PNL, fiz constelação familiar, sou consteladora, então assim, eu tô sempre em busca, né? Em busca de mais conhecimento, e de como aliviar essas dores, né? Se é uma coisa que me incomoda. Então, eu acho que quando eu vejo alguém com dor, é, eu já quero ir lá e cutucar e falar, pelo amor de Deus, sai dessa dor. A dor, no, Uhum. né? A dor te paralisa, você tá no medo, e fazer a pessoa entender isso, talvez levar um pouquinho mais de conhecimento do que eu tenho e também aprender com a dor do outro, né? Putz, o que era aquela dor? Eu fico pirando aqui na cabeça, né? O que queria dizer pra pessoa e tal? Aí eu vou maquinando, Uhum. tentando ir em cima, né? E Que aí, legal. um dos meus trabalhos é esse workshop do Fazendo as Pazes com a Vida, né? Que é uma junção dos cursos que eu fiz, né? Mais um olhar da constelação. Então, como eu brinquei no começo, é meio polêmico, né? Mas é que eu deixo bem claro, assim, que o nosso consciente, né? É a ponta do iceberg, né? E toda a parte de baixo vem o nosso subconsciente ou o nosso inconsciente. Então, muitas coisas do que eu falar aqui não é racional, não tá na pontinha do iceberg, né? São informações que fazem a gente agir de alguma maneira ou de outra, mas é por conta do nosso subconsciente. A gente não tem a noção de que a gente faz isso porque por conta disso ou daquilo, né? Então eu tento deixar muito claro isso. Não é consciente, não é racional. A gente age
como o que aconteceu lá atrás. Minhas coaches, meus clientes falam, Carol, mas por que você cutuca tanto a nossa infância? Por que você vai para a infância? Meu problema é aqui. Eu falo, porque tudo começou lá atrás e a gente vai empurrando, vai levando, deixando aqui, deixando uma parte da alma ali para conseguir seguir a vida, né? Muito legal. E tá tudo lá atrás, né? Começa realmente na nossa infância. Que lindo, adorei essa fala, né? A gente vai deixando partes da nossa alma para trás. Se a E gente é não vive, muito. né? Exato. E a gente vai sobrevivendo, né? Assim como eu também trago. A gente vai sobrevivendo, né, emocionalmente, psicologicamente, a gente vai vivendo. Mas chega um momento desse que aí tá todo mundo, né? Que tem a oportunidade de voltar a atenção 100% para dentro, né? Uhum. Que a gente fala, né? Esse iceberg, no caso, ele começa a se expor mais, né? Porque a água começa a ficar parada Sim. e aí eu começo a emergir nesse meu iceberg. E o que que é? Fala um pouquinho já pra gente, então, do que você entende que é esse caminho para nós fazermos as pazes com a vida, Fases, né? dessas dores. Então, visto muito pela visão da constelação, né? Nós viemos de um pai e de uma mãe. Então, foram eles que te deram a vida, foram graças a eles que você está aqui hoje. Então, se você, partindo já assim, né? Se você já não aceita o seu pai ou a sua mãe, você precisa lembrar que, primeiro, você é 50% um, 50% outro. Então, se de alguma maneira você não aceita um dos dois, você automaticamente já não se aceita 50%. E é aí que começa todo o problema, né? Assim, todo o Uhum, desafio da vida. Porque você não está completa, você tá insatisfeito, você tem um sentimento de rejeição, que o sentimento de rejeição causa uma sensação, né, de vazio interno, e você vai uhum, começar a buscar a preencher, né, esse vazio que você não sabe o que é, você sente um incômodo, mas você não sabe o que é, então você começa a buscar fora. Então você busca desesperadamente fora esse vazio e você não vai encontrar, porque ninguém de fora pode preencher algo que é seu interno, né, que está ali dentro. Então, eu vou bem assim, sendo bem didática, né? Começando lá atrás, que nem eu estava dizendo da criança, a gente precisa entender. Primeiro, eu sempre começo perguntando, né? Quem aqui precisa perdoar alguém? Que já vem o primeiro. muito boa essa pergunta. Deixa só as pessoas até refletirem nisso, né? Já fiquem com isso. Quem aqui ou Sei. não tem que perdoar ninguém, Ou né? não tem que perdoar ninguém. Será? Será mesmo? Eu desconfio. Eu também. Eu também. Que não a gente Sim, mesmo, né? Como você fala. também. Sempre tem alguém, não precisa ser o outro, né? Pode ser a Uhum. gente mesmo. E alguém falou da Márcia A do livro. Márcia. Sim, de onde estão as moedas. Esse livro é maravilhoso, né? Foi minha primeira aula de constelação, foi ler esse livro. A minha primeira lição de casa foi isso, e é bem isso. Então é isso, né? Quando a gente pergunta que precisa perdoar alguém, por que eu faço essa pergunta? Eu faço essa pergunta porque quando o nosso coração não está em paz, a nossa vida não flui. Então tem algumas pessoas mais duras vão dizer, ai, eu não preciso perdoar ninguém. E aí você não bate papo com ela, começa a ver que ela tem, né, seja uma agressividade, algum jeito único dela que você vê que não condiz, que ela não tá em paz, né? Aí você pergunta, pô, mas por que você é assim? Ou por que você age desse jeito? Ah, porque eu fui criada assim, e porque eu não recebi amor da minha mãe, ou porque meu pai foi ausente, ou porque minha mãe. Aí já vem um culpado, né? Uhum. Opa, a culpa é do outro, a culpa é do mundo, né? Da sociedade que não me aceita, enfim. E aí que começa a cutucar, né? Tipo, se a sociedade não te aceita, né? O externo é um reflexo do interno. Você se aceita? Então já a gente começa cutucando. Traz um pouquinho Uhum. pro eu, né? Trazer pra autorresponsabilidade. Legal. Então, só para as pessoas assim entenderem, né? Uma criança, ela não racionaliza os sentimentos, ela sente. Ela é pura, a criança, ela é essência, né? Não, tirando nada de religião, enfim, eu costumo dizer, ela é alma, né? Ela é essência. Às vezes eu falo alma, às vezes eu falo essência, que para não gerar conflitos aí, né? Então ela sente.
Então, tudo que ela compra, tudo que ela passa durante o dia é através das sensações dela, né? Se ela gostou, se ela se sentiu feliz, se aquilo te fez triste. Ela e também ela não tem muito vocabulário, então ela não sai muito de feliz e triste, ela não sabe a diferença de uma raiva de uma mágoa, enfim. Ela vive pelo sentimento dela, né? E a gente, óbvio, não aprende isso na escola, ninguém aprendeu, né? Sobre os estados emocionais aí, sobre as emoções. Então, Não. é um vocabulário, né, pequeno, porém, ela vive de sentimentos, a criança sente. Então, vamos dizer que um dia, se ela sai, ela vê uma cena na amiguinha dela, sei lá, por exemplo, né, com uma amiguinha dela com a mãe, e quando ela olhou aquela cena, ela sentiu amor, ela sentiu uma coisa gostosa, né, no corpo, né? Ela vai para casa e às vezes a mãe dela tá lá, sei lá, fazendo os afazeres de casa, né? E ela olha para a mãe e ela não sente isso. Então, na cabecinha dela, ela não sabe, óbvio, né, o que tá acontecendo. Ela cria uma história do tipo, eu acho que a minha mamãe não me ama, porque eu não sinto isso, né? A gente não sente isso. Ou talvez a mãe não faz exatamente o movimento da cena que ela viu, sei lá, de pentear um cabelo, não sei o que ela viu ali que criou esse amor e ela começa a ter aquilo dentro dela de que a mãe não a ama. Pode ser o pai também, né? Que às vezes, principalmente o pai que chega em casa e tá estressado, aí ela vem correndo pra ver o pai, aí o pai dá aquele grito, né? Cala a boca, não sei o quê. E ela se assusta do tipo, meu Deus, nossa, por que meu pai me tratou assim, né? Tipo, eu não fiz nada. Foi simplesmente fui ali pra dar o amor pra ele, mas ele me tratou mal, então eu vou ficar quietinha, né? Porque se eu fizer isso, ele não vai gostar de mim. Então ela começa a se moldar, é ali que a gente começa a se moldar para entender o que eu preciso fazer para que o outro me ame, para que o outro me veja, para que eu seja amada. Então, muitas vezes ela começa, se eu ficar... Meu pai mandou calar a boca, vou pegar esse exemplo, né? Então, assim, se eu ficar quietinha, ele vai gostar de mim. Então, se eu for boazinha, ele vai gostar de mim. Se eu for comportada, né? Não sei o quê. Só que nisso, se você conhece, né? A criança vai percebendo, ela era uma criança comunicativa, ela era uma criança expressiva. Só que ela não tá deixando de ser ela, a essência. Ela começa a pôr máscaras pro papai dela, pra mamãe dela poder aceitá-la. Então, eu gosto de dizer assim, ela é essência, ela é alma, começa a sair do seu caminho. Ela está se distanciando dela mesma, porque ela está precisando pôr máscaras para ser aceita. Então, por isso que eu já vou lá atrás, né? Porque, ai, Carol, mas foi só um grito porque eu estava cansada. Eu entendo, né? E nem todo, não existe julgamento. Mas a criança, ela não entende na cabeça. Aquilo pode virar um trauma gigantesco na cabeça dela. Então, acho que hoje a importância de você conversar sobre emoções e sentimentos com a criança é muito grande, né? Para ela crescer entendendo que tudo bem, é saudável você sentir a dualidade, é saudável você se sentir feliz, mas também reconhecer a tristeza. Você não tem que fugir do que não te dá, não te causa algo bom. Ela tem que entender e acolher, né? O que está passando aqui dentro. Como conecta mesmo com o que você falou de ontem, né? Essa questão de essência, né? De distanciamento da nossa alma, né? Do nosso eu superior, do que na live de ontem a gente trouxe até, Carol. E é lindo, porque é realmente o que eu entendo, né? Que eu vejo, a criança, ela sente, eu gostei muito disso quando você falou, ela sente. Então ela não tem um filtro, né? Ela não vai falar, como nós adultos, né? A gente fala, não quero sentir, eu me distancio, eu dou outro significado, né? Então Sim. eu quero ficar meio longe, não me permito sentir. Mas até a nossa criança mesmo aqui dentro é inevitável, ela sente, né? E aí a questão é, não sei lidar e eu tenho um movimento de amor, né? De amor por aqueles que me deram a vida, de amor, né? Claro. Àqueles que cuidam de mim. E aí eu quero me encaixar aqui, de novo, pertencimento, né? Acho que está muito ali. Como que eu faço, né? A criança dentro daquela sobrevivência que a gente começou a dizer, né? Daquela caminhada dela, ela fala, putz, acho que se eu posso fazer assim, acho que pode dar certo, né? E vai se moldando, faz Ela sentido? se move, de novo, pelo sentir. Pelo Porque é a sentido. única coisa que ela sabe. Então, tipo, se eu não me sentir bem aqui, eu vou por aqui, né? E o que devia ser isso, a gente crescer com isso, né? Mas infelizmente a gente se perde.
E aí eu entro até no que eu brinquei com você, a gente vai deixando partes, né? Até pelo xamanismo. Num exemplo desse, né, do grito e tal, que criou-se um trauma, aquilo dói porque doeu na alma dela. E ela não entende aquela dor, né? Ela tá triste, mas ela não sabe, tipo, ela não sabe decifrar aquela dor que ela tá sentindo, né? Porque doeu aquele grito, doeu na alma, a gente fala, né? Então, assim, para ela conseguir continuar vivendo sem esse peso, fica um pedacinho da alma dela ali, como se ela tirasse, né? Tipo assim, vou deixar esse pedacinho aqui para poder continuar a viver. Então, vai se fragmentando, né, a alma dela. Ficou um pedacinho ali da alma, então continua a vida. Então, conforme a gente vai tendo esses traumas, né, esses eventos na vida, é como se fossem saindo pedacinhos, a gente fosse deixando pedacinhos das nossas almas para que a gente consiga viver, porque senão imagina o peso, que é muito grande, né, a gente não consegue carregar tudo sem saber lidar, né? E Uhum. aí, então, por esse exemplo que eu estou te dando, a gente vai crescendo, a criança vai crescendo e ela vai crescendo, começa a ter um sentimento de rejeição. Ela tem aquele vazio que a rejeição causa, né? Um vazio aqui dentro. E ela vai sempre achando que ela precisa se moldar, porque se ela precisa ser outra pessoa dentro da casa dela para receber amor, lá fora não vai ser nada diferente disso. Ela precisa se moldar para que ela receba o amor, seja da sociedade, dos amiguinhos, de quem for, né? Do relacionamento. Então é isso que ela aprende. A criar máscaras, né? Colocar máscaras para que ela consiga viver, para que a sociedade aceite o pertencimento, para ela se sentir pertencida, né? Em casa, na sociedade, enfim. Aí começam as grandes máscaras, essa coisa, né? Começa. E também começa a busca desse vazio, porque ela sente um incômodo que ela não quer sentir, então ela começa a buscar fora, porque a criança ela também é movida pela curiosidade. Então, tipo, vou buscar aqui, vou buscar ali. E aí começa a busca incessante. Então ela vai, tem muita gente que é dependente emocionalmente das pessoas, ela precisa, né, que alguém fique ali o tempo inteiro. Tem muita gente que vai para dependência química, então ela vai buscar algo que preencha. Só que ela está totalmente vulnerável, porque ela está dependente do externo. Se o externo não responde, continua aquele vazio, só que aquele vazio também vai aumentando. Então, por exemplo, uma droga, né, uma dependência química. Ele vai usar uma vez, aí viu que saciou, foi gostoso, putz, sair daquela dor por um momento. Por que que vira dependente? Porque ele quer cada vez mais essa sensação, né, de alívio, que é o que a droga causa, mas ela causa momentaneamente. Então, aquele vazio tá ali ainda, né? Não E deixa preenche. não preenche, desculpa te Imagina. interromper. E que interessante, né? Então a gente vai criando esses distanciamentos, esses buracos, né, na nossa própria alma e nós mesmos vamos fazendo isso e a gente vai buscando no externo, né, esse encaixe, esse suprimento e aí muitas vezes é porque a gente vai sentindo essa dor, né? E aí eu posso ir para uma droga, né, como uma forma de anestesia disso, né? E Sim, aí é legal falar droga porque eu só te interrompi por isso que uma vez eu ouvi o como faz sentido, né? Droga é tudo aquilo que te tira da realidade, sim, né? E aí eu não sei se é a sua visão, mas sim. droga não é apenas a droga química, né? Como também hoje drogas legais, né? Cigarro, álcool, ou a gente Uhum. pode ir para o celular, a gente pode ir para os maus hábitos como droga, a gula como uma droga, né? A procrastinação mesmo, né? O sedentarismo como uma droga porque eu quero me proteger. Faz sentido? Com Em algum certeza. nível? Uhum, Assim uhum. como muitas das pessoas não entendem que o sexo também é uma dependência. Tem gente que ela é viciada em sexo. Sim. E não, isso não é saudável. As pessoas às vezes até saem correndo, tipo, ai, mas nossa, mas porque alguém sente ou não sente, se compara e se sente inferior, porque não tem, né, essa sensação que o outro tem. E não, é muito pelo contrário, é essa pessoa que não está saudável. Porque ela precisa do sexo, de novo, né, para trazer, para sair da realidade, como você falou. Quando a pessoa tá fumando, bebendo, onde estão os pensamentos dela? Né? Eu vou bem ali a fundo isso, assim, que é o que é o principal da, né, também, dos itens principais
do meu workshop é esse, onde estão seus pensamentos? É aí que a gente tem que chegar. Porque eu ia até chegar, né, de tirar da sua realidade. Você tem que começar a prestar atenção nos seus pensamentos, porque você está onde os seus pensamentos estão. Então, eu posso estar aqui com você, mas se a minha cabeça, eu estou parada num evento lá atrás, eu não estou aqui, eu estou lá. E o meu corpo está respondendo aonde está minha mente. Então, a gente começa a entrar aqui, que é onde exatamente eu ia entrar, né? Quando a gente vai se sentindo esse vazio, vai se sentindo toda essa parte, a gente se distanciou da alma e nada preenche. Então, a gente começa a se sentir... Aí você busca e percebe que não tem esse preenchimento, você começa a se sentir incapaz, sem valor. E aí esse sentimento só vai piorando, né? Porque assim, pô, eu não sirvo pra nada. Ninguém, no fundo, né? Ninguém me ama, eu não amo ninguém. Eu quero que todo mundo me ama, me veja. E não tenho esse retorno. Quando você se distancia do seu caminho, né? Que eu estava explicando da criança, quando você começa a sair da sua essência, seu caminho está aqui, né? Então você vai se moldando e deixando suas partes para que você seja aceita, você seja vista, você se afasta dessa essência, ela começa a te trazer uma tristeza. A sua alma fica doente, porque a sua alma veio para cá, porque ela tem uma missão e ela não está cumprindo essa missão. Então você se afastou. Né? Esse é o afastamento que se algumas pessoas leem do curso em Milagres, eu não sei se você conhece, que ele fala sobre né, afastar, você sai da sua realidade, porque a sua realidade é única. Só existe um caminho. E você saiu desse caminho, então você se afastou. Então você vive na ilusão, você não vive na realidade. Na sua realidade da alma, né? Exato, você não vive na sua realidade. A realidade é sua, né? Que também é diferente das, enfim, cada uma. Mas isso que eu digo, você afastando do seu caminho, você se afasta da sua alma se afasta da missão. E aí começam a vir o quê? As doenças que a gente estava comentando, né? Porque o seu corpo precisa, a sua alma precisa te trazer de volta. Então, o jeito que ela usa para que você se escute é o corpo. O seu corpo é o seu maior instrumento, né? Então, ela começa. Vem uma dorzinha, vem um incômodo, às vezes a pessoa vem algo para que ela realmente... E ela vai se afastando cada vez mais, então, às vezes quebra um pé, que faça ela literalmente parar, ou uma cirurgia mesmo que ela tenha que ficar, tipo, da cama, enfim. Para, a vida está pedindo para você parar, e ela ainda está pedindo cautelosamente, né, para não vir algo pior. Então, mas isso também vai agravando, né? É interessante. Sim, é isso que eu tô dizendo. Disso, ela vai porque... parando, né? O que é um quebrar um pé perto de fazer você ter uma doença, sei lá, né? Um câncer, uma doença autoimune, para que você realmente precise parar e olhar e falar o que está acontecendo. E como conecta com até o movimento, né, que a gente está vivendo hoje na humanidade, né? Sim. Quantas vezes a gente dita e fala, né? E quantas pessoas já passaram, né, com voz dizendo nossos hábitos estão nocivos, né? Nossos comportamentos não estão, né, na vibração de uma compaixão, a humanidade não está, né, vivendo algo positivo, né? Então existem doenças aí, e aí, olha só, veio uma doença mesmo pra gente parar, né? Você precisa ouvir alguém. Se você não escuta, né, a sua conexão direta aqui em cima, você vai ter que escutar seu corpo. Eles estão gritando, né? O Brinco fala, estão gritando lá de cima. Para, olha aqui. E a gente tá olhando aqui, né? Mundo, preciso ter, eu preciso ter, eu preciso ter. E eles estão lá, não, você precisa ser. Fica aquela briga. Uau. Eu brinco bastante assim, né? Eu faço bem lute essas coisas, porque às vezes não é o assunto, né? Não é o vocabulário das pessoas, a gente entra muito técnico, né? Sim. Enfim, então e aí você começa a sentir aquela tristeza e você para e começa a pensar, automaticamente seu cérebro vai começar a buscar quando que você foi feliz ou quando você se sentiu bem. E aí você começa a pensar tanto naquilo que está tão distante de você, aquela cena que um dia você foi feliz ou um dia você teve, que você passa a pensar só nessa cena. E aí você começa, puxa, eu poderia ter feito tal coisa. Puxa, eu poderia falar. Aí vem os ias, os rias da vida, né? Poderia. E de novo eu entro. Onde está seu pensamento? Porque você está onde seu pensamento está. Se ele está lá atrás,
você vai cair na depressão. Então, para as pessoas entenderem, a depressão é isso. Eu tô parada ali, ó, num evento lá atrás, que ou porque me machucou muito e eu não soube lidar, e aí fica aquela coisa, nossa, mas eu poderia ter feito diferente, eu poderia ter feito isso, nossa, mas eu não falei aquilo e agora não tenho mais a chance de falar, enfim, fica lá atrás. Então, você, não, eu não tô pensando nada no passado. Tá, seu pensamento tá parado em algum evento lá atrás e você deixou de viver. Aí você realmente parou, seu caminho tá aqui, você saiu, só que ao invés de você continuar caminhando, mesmo que no paralelo, você parou. Eu parei aqui, minha vida parou. Minha vida não faz mais sentido. Eu caio em depressão. Por que eu vou viver? Eu já errei lá atrás, eu fico se punindo, né? Eu não mereço viver. Eu não tenho esse merecimento, eu não preciso disso. Então eu me puno não vivendo, né? Que vem pra cá. Ou, né? Eu vou começar. A minha felicidade está lá na frente. Então eu começo, mas e se eu fizer isso? E se eu fizer aquilo? Mas e se? 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 Onde está o seu pensamento? Lá no futuro. E eu não estou vivendo o meu presente? Vem a ansiedade. Vem a ansiedade. Então, eu estou muito lá na frente, só que eu preciso entender que esse e se não existe, porque são histórias da minha cabeça, minha criança está criando aqui, né? O meu futuro depende do meu presente. Se eu não estou vivendo hoje, eu não tenho meu futuro lá. Então, você entender, o nosso cérebro, né, ele não entende a diferença de presente, passado e futuro, porque ele está onde o seu pensamento está. Então, a única coisa que existe é o presente. A única coisa que é real, que é verdadeira, é o presente. Então, eu brinco que, tipo assim, se você está no passado ou no futuro, você não existe, você está num mundo que não existe, porque você está vivendo de ilusão. Sim. De novo, eu entro no curso em milagres, que é essa separação. Você vive na realidade ou na ilusão. Você está vivendo na ilusão, nas ilusões da sua cabeça. Sua cabeça tem alucinações, né? Que na PNL fala Sim, na alucinações, PNL, né? sim. Criações, né, de Você realidade. está nas alucinações da sua cabeça. E é isso, né? Então, poxa, por que você foi e voltou tudo isso? Eu fui na criancinha para você entender, né? Como a criança sente, como você sentiu, provavelmente na sua cabeça passou aí vários eventos, né? Que você fala, pô, poderia, é verdade. E aí eu entro e falo que fica a frase que eu deixo para sua vida é: você está aonde o seu pensamento está. Então, se aconteceu com quem tem ansiedade, né? Tipo, eu tinha muita. A gente fala, nossa, mas foi do nada eu comecei a ter crise. Do nada. Não foi do nada. Onde estavam os seus pensamentos, né? Só que a gente já tá tão automático que a gente nem percebe o que a gente tá pensando. A gente nem sabe o que a gente tá pensando. Você fala, mas eu não tava pensando em nada. Tava, mas tava tão lá no automático, tão no consciente que você não prestou atenção. Tão identificado com aquele pensamento, né? Tão vivendo só aquele, desconectado também com já faz aqui, parte, né? com o seu você corpo. pega. Já faz parte, é isso aí. É isso aí. É isso. Então Que a gente lindo. entender, né, que tipo assim, o passado ele já foi. Você não pode voltar atrás. Você pode, o que você pode fazer é ter uma lição daquilo que aconteceu e agir diferente. Mas você não vai resolver mais. E o futuro, como eu expliquei, ele ainda não aconteceu, porque ele depende do seu presente. Então, entender isso e tentar ficar mais no presente, se focar mesmo. Eu não sei ficar no presente. Tipo, 5 minutos, senta, olha para sua volta. O que tem à sua volta? Né? O que eu aprendi no Mindfulness quando eu tinha muita crise de pânico, né? Eu tinha que trabalhar no carro, às vezes me dava pânico. E ela falava assim, olha as coisas em volta, conta quantas coisas azul tem à sua volta. E eu ficava contando, né? Tipo, batia a crise e eu ficava contando quantas coisas. Quer dizer, pra que é isso? Eu preciso saber quantas coisas azul tem na minha volta? Não, eu tô me trazendo pro presente. O que tem na minha volta? Quantas coisas, vê lá, quantas árvores tem que eu passo pela rua. Então eu ia fazendo isso. Isso é te trazer pro presente, porque o meu corpo vai acalmar, porque ele tá entendendo que eu não tô na cena lá atrás que estava me causando. Não, lá atrás, no meu pensamento, eu não tô na cena que eu estava pensando que está me causando essa ansiedade. Eu tô aqui, onde tem 5 placas azuis, onde tem 3 árvores, eu tô aqui, tá tudo bem, então eu preciso vir pro presente, entender o que tá acontecendo, né? Todo momento que você percebe, se você tem ansiedade, depressão, ou vive, né, flutua, se traga mais presente, começa a conversar com você mesma, né? De tipo, onde eu tô? Quem são as pessoas que hoje estão comigo?
que eu posso fazer hoje para me sentir melhor, né? Uhum. Tem até no Fabrício mesmo, entrevistou a Vera Saldanha, da Ah, Nubrat, né, aham. num podcast dele, ele tá aqui, daqui, de repente ele me corrige. E ele até trouxe, num determinado momento, lá no comecinho da nossa jornada do Reprograma do Hábitos, essas perguntas, né, que ajudam a gente a trazer para o momento presente, né? Onde eu estou, né? Quem sou eu aqui e qual é o meu propósito, o que que eu preciso fazer, o que está me pedindo minha vida nesse instante. Nesse Sim, instante, são nesse 8h06 instante. da manhã, né? Onde eu estou? Eu estou aqui, estou na frente da câmera, eu estou aqui, então é você se perceber aqui, né? E para quê? Para que eu É, estou aqui? Que é um dos é movimentos que a exatamente isso. gente faz. E é interessante você falar que eu ainda escuto, tenho escutado muitas pessoas, e aí cada um dentro do seu processo não tem julgamento também, né? Mas realmente, putz, quando é que isso vai acabar? Né? Tô pensando no futuro, né? Então, quando é que isso vai acabar? Puxa, já deu, né? Nossa, eu não esperava que fosse durar tanto, né? Ou então ainda, putz, mas nossa, lá era isso, putz, quando eu podia, né? Ficava, e aí a pessoa não está olhando para o aqui e agora, que é para esse momento de pausa, né? Como eu chamei até aqui de retiro pessoal mesmo, de falar, Uhum. espera um pouquinho, e o que é que tem aí dentro, né? Que você tem agora a oportunidade de curar, de fazer as pazes, né? Minha terapeuta brincava comigo que eu acho que eu peguei pra vida isso, né? Ela falava assim, você tá brincando de ser Deus. Porque você tá querendo controlar algo lá na frente que você não tem controle. Ou você tá julgando lá atrás alguém, ou seja, quem for, ou você mesma, né? Por alguma coisa que fez ou não fez. Então, assim, para de brincar de ser Deus. Você não é Deus. Você não tem esse poder. E aí que Perfeito, eu peguei pra mim. Então, toda vez eu ficava pra mim, né? Tipo, para, você não é Deus. Tipo, acorda, vamos lá, onde a gente tá? perfeito. Porque, por que que eu peço pra você parar pra pensar? É, começa a prestar atenção o quanto você julga, ou o outro ou você mesmo, o dia inteiro na sua cabeça. O dia inteiro a gente julga. A gente, porque eu também faço parte, somos seres humanos, né? Uhum. E assim, mas eu não estou te julgando, mas eu estou te trazendo essa consciência para você falar. Então pensa assim, se eu estou julgando, eu vou, se eu estou julgando, se eu estou me julgando, eu vou trazer uma coisa boa para mim. Eu posso me julgar, mas eu vou falar uma coisa boa para mim também. Se eu estou julgando o Gustavo, tudo bem, eu tenho o direito de julgar, né, dentro da minha cabeça, não óbvio externo. Mas o que o Gustavo tem de bom? O que eu aprendi com o Gustavo? Então eu vou começar a neutralizar Balancear isso. para depois. Não adianta eu ficar só o pensamento. Vamos primeiro fazer um passo de cada vez. Né? Eu aceito o julgamento, trago uma coisa boa, neutralizo. Depois eu ponho uma a mais, né? Para Uhum. ficar no positivo. O que mais? O que mais o Gustavo me traz de bom? E Legal. aí você vai aprendendo a lidar com seu cérebro, né? Com seus pensamentos. Porque senão a gente é Deus, a gente fica brincando de ser Deus o dia inteiro. O dia inteiro. Uhum. Uhum. E as coisas não acontecem do modo que a gente quer. Né? Aí eu vou voltar aqui pro por que eu tive que explicar tudo isso. Para você entender e olhar para os seus pais que eles também foram crianças um dia. Então eles Uhum. também passaram por tudo isso que você passou. E você entrar na empatia, de entender, se colocar no lugar do outro, né? E entender por que que eles fizeram o que fizeram, ou como fizeram. Então, eu te digo assim, não é falta de amor. Porque se você falar pra mim, ah, os meus pais não me amam, eu vou desconfiar que isso seja verdade. Por quê? Porque, primeira coisa, se eles não te amassem, eles não teriam te dado que o seu maior presente, que é a vida, né? Então, assim, ah, mas a minha mãe, primeiro, eles têm todo o livre-arbítrio de não querer seguir com a gravidez. Então, primeiro já entro aqui, a gravidez já é um ato de amor. Porque é incômodo para muitas mulheres, né? Tem a barriga, tem muitas coisas boas e tem muitas coisas desafiadoras para elas. E a mãe, né? Ela se propôs a passar por isso para te Uhum. ter. E isso é um ato de amor. Muitas passaram muito mal, muitas tiveram que deixar a carreira para seguir, ou seja o que for. Então, assim, elas abdicaram de algo na vida delas por amor. Então, de você, só pela gestação, você já recebeu amor.
E eu já entro aí, né? E ainda pela constelação, que eu não vou causar uma polêmica, mesmo o aborto ainda é um ato de amor, né? Às vezes a pessoa não se sente suficientemente boa para te trazer no mundo, então ela, é como se ela pensasse assim, por amor, eu não quero que você sofra nesse mundo cruel, eu te tiro, né, disso. Mas, enfim, sempre tem uma emoção por trás das nossas ações. E a gestação é um ato de amor. Então, a partir desse primeiro momento, você já foi amado. Eu já te digo que você é amado, foi amado, né? Pelos seus pais, pelo simples fato de você estar aqui hoje. Respira! Eu respiro porque eu recebo isso, né? Não sei vocês aí, mas o Fabrício trouxe, vou trazer aqui também, o Fabrício trouxe aquelas perguntas que eu fiz, né? Onde eu estou, como eu estou, né? O que é essencial para mim aqui e quando eu estou, né? Que tempo que eu estou, né? Para que a gente tenha aí também. A Márcia compartilha também daquela cena que você disse sobre o perdão, né? Perdão, sobre brincar de Deus, né? No passado a gente Na está cabana, julgando, né? julgando, julgando. Também para mim veio muito a cena da, do Mike ali com a Sofia, né? Com a sabedoria de Deus ali, muito Ai, gente, esse bacana. filme é maravilhoso, né? Eu amo esse filme. Meu Deus, é incrível. Exato, exato. E que Amo bom, demais. a Thalita já compartilhou aqui também que vai assistir umas 5 vezes. Eu também, com certeza, eu vou Eu reassistir. também. Tem algumas pessoas que não estão aqui ainda, mas que vão assistir também depois. Sim. Gratidão, Thalita. E eu só tô com cuidado no tempo aqui. Eu não tô aqui, né? Eu tô indo aqui, entrei no flow. Gente, isso é uma parte, né? Assim, porque 1 hora tentar explicar tudo é difícil, né? Mas assim, num resumão, né? Você entender que os seus pais, eles eram o melhor que eles tinham para você, né? O melhor deles, não o que é melhor para você. Então, antes de você falar, né, os meus pais não me amam, talvez para o seu pai amar, te amar, né, amar o filho, seja trabalhar bastante e botar uma comida na mesa, porque ele passou fome. Então, isso para ele é amor. Talvez ele precise se sacrificar para trabalhar, para ele te dar tudo aquilo que ele nunca teve. E ele não quer que você tenha essa falta, né? Porque é uma sensação ruim. Então, assim, as formas de amor e de amar são diferentes do que aquilo que você pensa. Mas não quer dizer que não existe amor, tá? Existe o amor da maneira deles. E se você criticar, mas o meu pai faz isso, normalmente critica mais pai, né? Mas enfim, pai e mãe, né? Para um pouquinho para pensar assim, como eles foram criados, como foi a criação do seu pai, como foi a ligação, se você critica muito o seu pai, né? Como foi a relação dele com o pai dele? Ele recebia tudo isso que você quer que ele te dá, né? Ele tinha isso do pai dele porque ele tá te dando o que ele aprendeu. Hoje você é pai, né? Assim, eu tenho certeza que todos os pais, né, pai e mãe falam assim: "Nossa, eu vou ser muito melhor do que o meu pai, minha mãe foi para mim", né? Que seja, você sempre vai buscar a melhorar, mas eu tenho certeza que você tá dando para ele o que você aprendeu com seu pai, com sua mãe, né? Então, assim, você precisa olhar para esse lado também. Você está exigindo algo deles que eles não têm para te dar. E a gente só pode dar aquilo que a gente tem. Eles podem não te amar da forma como você gostaria, mas ele não quer dizer que eles não te amam. Eles te amam. Pelo simples fato de você estar aí até hoje, seguindo atrás, seja te acobertando, né, te protegendo, ou seja te jogando para o mundo. É a forma deles de amor. É amor. Isso. E você precisa entender que, inclusive, aí a gente entra, né? Por que é importante fazer as pazes com meu pai, com a minha mãe, entender isso? Porque são eles que vão refletir no seu relacionamento em casa, né? No seu relacionamento amoroso, no seu trabalho. Quem é seu chefe ali atrás? É sua mãe ou é seu pai? Quem que ele está representando? As pessoas fora vão estar representando aquilo que você rejeita. As pessoas fora estão representando aquele que você precisa aprender a lidar. Aquilo que eu transfiro, né? Então, é meu governante, meus Qualquer. líderes, as pessoas, né, que eu coloco como autoridade, que eu coloco como Exato. importantes na minha vida, são nada mais nada menos que partes do meu pai e da minha mãe, né? Ou seja, do que eu
tenho de curado ou não curado aqui dentro, né? Exatamente, exatamente. Então é aceitar, né? Entender que você tem os pais certos para você. Talvez, se ele te protegesse mais como você gostaria, você não teria chegado onde você chegou hoje. Uhum, Né? uhum. Porque você também tem a sua escolha, né, de seguir. Você pode ficar lá como coitadinho, mas senão você vai olhar e falar, tipo, fica aí babando no meu irmão enquanto eu cresço, né? Então, assim, você tá onde você tá justamente pelo modo que eles chamaram. E é isso, você recebeu tudo aquilo que você tinha direito de receber. Você recebeu tudo aquilo que você precisava receber para se moldar e ser quem você é hoje. Que lindo isso. Muito bom, querida. Toma isso pra você, né? Tipo, Eu tô aqui respira. respirando, porque, gente, só pra ficar claro, tá? A Carolina, não sei, mas acho que ela não conhece minha história de vida. Não Não. conhecia, mas isso é assunto para outros encontros aqui, gente, porque é muito lindo isso. Que conexão, que lindo. No fundo, a gente entende assim que todo ser humano ele busca amor, né? Então a gente veio nesse mundo para amar e para ser amado, tanto que o nosso maior desafio é o relacionamento, né? Em geral, com as pessoas, a gente precisa aprender a lidar com o outro, porque, de novo, aquilo que eu só posso dar aquilo que eu tenho, né? E eu não posso exigir do outro que seja exatamente como eu penso, porque o jeito que eu amo não é o jeito que você ama, mas não quer dizer que eu não te amo. E aí você quer ficar moldando a sua esposa, né? Não, porque você. Não, mas você não me fala. Imagina se você deixa o seu. Se você deixa a sua segurança no externo, né? Você vai falar assim, eu sei que. Como você sabe que sua esposa te ama? Porque ela fala que me ama, né? Então quer dizer, o dia que ela não te falar eu te amo, você vai falar, ela não me ama. Ela não me ama, ela não falou que me ama, Não então falou. ela não me ama. E aí você começa de novo, as alucinações aqui. Começa, não, porque ela não falou mais que me ama, então ela não tá mais me amando, eu devo ter feito alguma coisa. Aí começa, vem aquelas histórias na cabeça. Então a sua segurança tem que estar em você e não no outro. Só que para você ter essa segurança, você precisa estar preenchida. Lembra que eu expliquei do vazio, né? E esse vazio é a falta daquele que você julgou lá atrás e não aceita, da sua mãe ou do seu pai. Então, assim, olha para eles com amor, respeita a história que existe. Porque quando você tem a história, né? Você tem uma história, você não está nessa família por acaso. Quando você não aceita sua mãe ou seu pai, você não aceita a sua história. Você não aceita a sua ancestralidade, porque tudo isso veio através deles, né? A história vem vindo, vem vindo, vem vindo, só que você hoje tem acesso à sua história através dos seus pais. Então, se você não aceita os seus pais, você não aceita a sua história. De novo, você está se negando, se rejeitando, você não está se aceitando. E para você ter força para ir para frente, né? Ter força, você precisa ter uma confiança, você precisa ter vitalidade, você precisa ter vida. Quem te deu a vida? Uhum. Quem te leva para o mundo, né? Tipo, na constelação, assim, a mãe, ela te dá a vida e o pai te leva para o mundo. Né? Eles falam bastante de uma cena, assim, imagina uma criancinha que está aprendendo a andar, né? Então a mãe está de um lado do quarto, o pai está do outro. A mãe, ela tá ali segurando o neném, ela solta pro neném ir andando e o pai abre os braços e fala, vem, né? Tipo, vem. E o neném vai. Então esse movimento que é da constelação é a mãe passando pro pai a criança, né? A mãe, ela precisa levar o filho ao pai, precisa ter esse movimento. E o pai precisa receber, né? Porque a mãe, quando a criança está começando a andar, ela fica toda protegida, né? Põe a mão na esquina, né? Não pode cair, né? Ai, meu Deus, protege, protege. E o pai, quando a criança está, pai, meu Deus, a criança sai com lama até, né? Tá lá, não tá nem aí, tá rasgado, tá feliz, né? Porque o pai mostra a realidade. Tem perigo? Tem aventura? Também tem. Então, a mãe te dá a vida, mas é o pai que te leva para o mundo, o pai te apresenta para o mundo. Então, uma pessoa que não aceita o pai, ela não é uma pessoa corajosa, ela não se arrisca, ela não vai. Ela tem essa. Falta isso nela, né? E a pessoa que não aceita a mãe, ela não aceita a vida dela. Então, por isso é muito importante você ter os dois e aceitar os dois, porque você precisa dessa força
Você precisa ter a força dos dois, da sua ancestralidade, né? Você precisa ter força para seguir para frente. Então aceita, toma sua mãe como certa. Tomar a mãe e aceitar, mãe e pai, né? Você aceitar, não quer dizer você concordar com eles. Quer dizer você aceitar que foi o certo e que houve amor e que é. Eu não diria nem precisa, né? Se a gente busca tanto, né? É o que a gente quer, na verdade. É o que a gente, na verdade, talvez a palavra, né? Eu gostaria de contribuir colocando merece, né? Que eu mereço, né? Isso, né? Então, quando eu sinto que eu mereço a vida, que eu mereço ter coragem para a vida, que eu mereço ter felicidade, que eu mereço ter abundância, se eu sinto que eu mereço ter isso na minha vida, eu preciso, aí sim, me conectar com meus pais, né? E para que isso aconteça, aí eu entro, né? Tem que ter o perdão, né? Então, assim, se você não perdoa, porque não é aquilo que você achou que deveria ser, você carrega. Eu brinco que é uma mochilinha. No workshop eu brinco, eu falo assim, gente, se vocês pegaram essa pessoa que... Porque assim, a gente aceitar, amar aquele que ama a gente é fácil, né? Agora vai lá aceitar aquele que te machucou, aquele, né, que causou alguma coisa que te machucou. E aí eu falo, pensa que você colocou ele aqui no lombo, né? A pessoa aqui no lombo, e você foi viver a vida. E pesa, né? Uma pessoa aqui em cima pesa. Sua mochilinha pesa. Aí você vai viajar. Você vai para uns lugares maravilhosos. Quem tá tendo a melhor vista? Você ou a pessoa aqui em cima? Boa pessoa. Tá bom, e você tá lá carregando. Aí começa a ficar pesado, pesado. E você não consegue mais olhar para frente porque tá muito pesado. E aí você vai olhando para baixo. E a pessoa aqui no seu lombinho tá olhando o quê? Linda e bela. A pessoa vive, a pessoa tá lá. E quem tá deixando de viver, fazer as coisas é você, porque você tá carregando e levando de primeira classe essa pessoa aqui em cima, né? Então, assim, você tá dando o melhor para ela, você não tá punindo ela por não perdoar. Você tá dando o melhor, a melhor vista para essa só pra pessoa você e tá mesmo, se né? punindo. Você foi lá pra Tailândia, ele tá tendo a vista, porque você tá tão pesado que você tá olhando pra ela. O máximo que eu vou te falar, que você vai me falar que prendeu lá na Tailândia foi sobre a areia da praia, porque é a única coisa que você conseguia ver. Você não olha pra frente. Então, assim, perdoa. Pra você olhar pra frente, perdoa. É você quem vai se libertar, é você quem vai conseguir ir pra frente, olhar pra frente e seguir a vida. É você quem vai ter forças, é você quem vai ter a vista da primeira classe. Essa é a importância do perdão. É pra você, não é pro outro. Né? Se é tão duro isso, tipo assim, é pra você. No fundo é pra você, é só você. É você com você. Como diz uma frase, agora eu não lembro de quem é, mas o primeiro beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, né? Exatamente. Exatamente. É isso. Que... É você que, assim, não adianta você falar da boca pra fora, né? Vê se ainda tá o peso, ficar sentindo, né? Eu tô carregando essa pessoa ainda, eu já tô vendo a beleza. Enquanto você não tá vendo beleza na vida, você não perdoou. É um parâmetro ali, né? Tipo, eu tô tendo a Um vista, termômetro muito bom, muito bom. eu tô tendo a vista que eu quero, então, perdoa. Vou lá e perdoo. Eu preciso perdoar, principalmente meus pais. Eu preciso aceitar a minha história. Porque quando eu aceito a história, eu crio forças dentro de mim. Eu tenho a força da minha mãe e do meu pai atrás de mim. Eu tenho que me colocar no papel de filha, né? Eu sou a menor, eu sou a filha e eles são meus pais. Eu entro no meu papel, eu coloco eles no papel, nos papéis deles e eu tenho força para seguir para frente. Aí sim, você pode seguir a sua vida honrando a sua história, honrando os seus pais, né? Existe toda a sua ancestralidade, você honra eles fazendo diferente. Entendeu? Aí você não precisa mais copiar ou seguir, né, padrões. Por amor, eu faço diferente. É a mesma coisa que você olha para sua ancestralidade e fala, eu agradeço, porque obviamente você aprendeu muita coisa que está aqui, mas eu sigo diferente, eu sigo te honrando, tipo assim, sendo feliz no que você não pôde ser feliz. Pensa assim, né? Tipo assim, não que você não tem o direito, você tem o direito. Não é porque eles não foram felizes que você não pode ser feliz. Você pode mudar a história, é isso que você vai mudar a história, você vai mudar a sua história, você vai honrar fazendo diferente. Por eles você vai fazer diferente, por eles você vai ser feliz, por eles você vai prosperar, por eles você pode amar, por eles você pode viver. Que lindo. Deixa eu te falar, faltam só 5 minutos e como é que tá seu horário? Você
tem uma prática para fazer pra gente, e a gente poderia, de repente, derrubar a live e entrar de novo. Pode ser? Pode, pode. Pode? Que eu tinha te pedido aí, se você conseguir fazer alguma prática. Pode ser Claro, assim? pode. Por Então, mim, estamos dentro. então porque a gente tem pessoas aqui dando feedbacks aqui maravilhosos. Ai, gente, desculpa eu sair falando, eu nem tô lendo. Não, imagina. E foram emoções mesmo, né? Mas o quanto essa live também para mim, eu tô contribuindo com a fala deles, né? E a minha também. O quantos esclarecimentos, quanto chamam três pessoas chamaram de live de iluminação mesmo, de quanto clareador, né? Esclarecedor, iluminador mesmo. Essa live, que bacana, gente, que bacana mesmo. E o Padre Valdemar falou, é preciso acolher o amor da forma que ele vem, não da forma que a gente quer, né? Quando você Exatamente. trouxe, mas também a Suelen está agradecendo, Maria Acho que essa Helena. fala dele, né, é bem isso, assim. Talvez o amor, veio na minha cabeça agora assim, né? Talvez o amor que você quer nem é amor, é só o preenchimento da sua falta. Então, se você realmente aceitar o amor do outro, talvez você se conecte e entenda o que é o amor. Muito bom, muito bom. Nossa, Gente, quanta Deus tá aqui, ó. coisa, tá linda, tá um canal direto aí, Estamos, gente. estamos Vamos, sendo chicoteados hoje. lindo demais. Se perceberam que eu tô até mais silencioso aqui, gente. Já tô até introspectivo. E vamos fazer o seguinte, então. Eu vou. Obrigado por vocês que estão aqui. Essa é, assim, uma das Obrigada. nossas lives. Obrigado, Carol. Ela vai continuar com a gente. Espera um pouquinho. Sim. A gente vai derrubar essa live. E aí já entra aqui no canal do Reprogramando Hábitos de novo. Para vocês que estão chegando pela primeira vez também, bem-vindos, porque nossas manhãs têm sido assim, graças a pessoas humanas maravilhosas como a Carol. E a gente já volta então com a Carol, pode ser? Sim. Então tá legal, vamos derrubar e vocês voltam. Voltem, hein? Dá Vamos dois aliviar esses minutos corações aí. e vamos sentir agora. Gratidão, querida. Gratidão, gente. Até já.